dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui na TV Passo Fundo. Hoje, Aline Dalcin, vamos falar sobre observar, sentir e criar. Quarto passo do ter para ser, porque aqui a gente fala de saúde mental também em autoconhecimento. Vamos agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Aline Dalcin, oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. Bi Bardot e Mano Escobar. Aline Dalcin, estamos construindo uma caminhada lindíssima aqui. O pessoal que está acompanhando também você nas redes sociais, pelo mundo, pelo Brasil. Ser para ter de verdade. Estamos mudando as casas das pessoas. Eu estou adorando isso. E esse passo? Surgiu da onde? Começamos por onde? Gratidão, Lívia, mais uma vez pelo convite, pelo carinho, disponibilidade. Tu é uma querida. Gratidão. A gratidão é nossa, porque é sempre um crescimento, nossa. E gratidão a todos os telespectadores também, por eu estar aqui levando o movimento Ser para Ter, né, um movimento global. Meu livro está em 4 idiomas, italiano, espanhol, português e inglês. E então é uma honra estar aqui falando sobre os 12 passos para uma vida plena, ser para ter. Porque as pessoas entendem ou acreditam que para ter algo, elas não entendem que elas têm que ser primeiro antes de ter. Existe uma ciência por trás de toda manifestação. Então, é sempre ser antes de ter. Então, isso seria a dica de milhões, o pulo do gato, digamos assim, né? E o movimento, o quarto passo, que se chama Sinta, Observe, Crie, né? As pessoas estão muito para fora. E agora, já aproveitando essa regeneração planetária, esse novo mundo que está vindo, novo tempo, né? É para as pessoas fazerem uma introspecção, entrarem para dentro, irem para a sua essência. Então esse é o caminho, isso se chama volta para casa. Não é nada místico, holístico, e sim a verdade, é assim que funcionam as leis sistêmicas, integrais, universais, quânticas. Só que a gente não é ensinado a isso, né? Isso é através do autoconhecimento que chega até nós. O primeiro passo disso é ir para o autoconhecimento, porque quando eu me autoconheço, eu sei como operar da melhor maneira possível aqui nessa experiência terrena, né? Então eu consigo ficar mais funcional, porque somos quase todos disfuncionais, desarmônicos, né? Então quando a gente começa a criar essa harmonia entre mente, corpo, espírito, a gente começa a ter uma vida cada vez mais saudável. Saúde, que a gente fala no programa, e como bem falou, autoconhecimento. Quando a gente fala em cuidar do corpo, a gente sabe o que comer, o que não deve fazer, como andar, para se sentir melhor, mas tantas pessoas reclamam do vazio, porque não se observa? O vazio significa que eu escrevi no meu livro, no começo até do meu livro, ótima esse adendo que tu fez, porque muitas pessoas elas têm tudo, elas conseguiram tudo, elas chegaram num patamar onde poucas pessoas chegaram, mas elas sentem um vazio, elas sentem uma falta, elas sentem algo que está faltando. Então, o que significa isso? Que eu, a partir dos meus estudos, entendi, na minha perspectiva. É como se a gente tivesse desligado a tomada da fonte, porque nós somos conectados a essa fonte, essa energia que nos guia. Então, quando a gente entende essas leis sistêmicas, integrais, quânticas, físicas, a gente começa a entender como tudo funciona. E como nós somos o micro, o universo é um macro, então a gente entende, né, que nós somos o universo autoconsciente. Então a gente se funde a isso e começa a entender a partir do autoconhecimento. E quando eu começo a entender isso, a minha vida vai ficar mais gostosa, porque a gente vem aqui só para ser feliz. É o nosso maior propósito. Mas é como se fosse algo inalcançável. Fizeram com que isso fosse, não, aqui é dor e sofrimento, e não é assim. Porque quando eu trabalho o meu autoconhecimento, faço essa reforma íntima, eu trabalho as minhas questões que estão no meu subconsciente, que lá está 95%, né, do que eu sou, e eu só estou enxergando 5%, eu começo a transformar, a ressignificar toda aquela dor em força, né, em amor, ressignificando, transformando.
e criando, né, da nossa vida uma linda obra de arte, se assim a gente fizer esse caminho, né? Caminho que todo mundo precisaria estar buscando, sabendo que existe. Porque as pessoas dizem a frase, a vida não é fácil. E aí você diz, a gente veio para ser feliz. Mas a felicidade não são flores todos os dias, não é isso que você está dizendo. Você está dizendo que a gente veio para ser feliz, mas problemas teremos. Sim, eu não falo nem problemas, são adversidades do cotidiano. Aqui o planeta é assim, só que quando a gente começa, a gente vai ver o mundo através da nossa perspectiva, da nossa ótica. Se a gente acha que o mundo é ruim, o mundo vai ser ruim. Se a gente acha que o mundo é bom, o mundo será bom, entendeu? Então, as pessoas vão nos tratar, o mundo vai nos tratar como a gente se trata também. Então, por isso que todo o caminho é interno, é o sentir, né? É o criar, é observar. E a autoobservação nos traz isso. Autoobservação, autoconhecimento, cuidar de si, cuidar da sua saúde, relacionamentos saudáveis, programas anteriores que você não pode perder e tem que seguir ali, ó, @AlineDalcin, original, para pedir a sua palestra. Voltamos já. Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, mas nunca se sente realmente completo? Eu também já passei por isso, até descobrir que a chave para uma vida plena não está no que temos, mas em quem somos. No meu livro, Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena, eu compartilho um caminho transformador. O livro já está disponível. Adquira o seu e comece essa jornada comigo. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Fazendo o recorte do livro da nossa escritora, que chique, né? A gente tem uma escritora falando para você, aí em casa. Como anda a sua vida? Anda no piloto automático? Soterrada com as suas cobranças excessivas da rotina diária? Quem nunca, hein, pessoal? Complementando com uma frase que também está no livro, abrindo todos os capítulos que eu gosto no Ser para Ter. Tenha a coragem de seguir seu coração e sua intuição. De alguma forma, eles sabem o que você realmente deseja se tornar. E quem falou isso foi Steve Jobs. Vamos lá, Aline. Como está uma correria, está soterrada, não estamos organizados. E ainda podemos dizer, qual é o momento que você observa seus sentimentos? Eu acho que a gente está deixando de muita coisa nessa vida corrida. Com certeza. Como observar e sentir, então? Nós precisamos, tanta informação diariamente, tanta coisa e uma bagunça que a gente fica sem direção. Então, por isso que a gente precisa fazer uma introspecção. Por isso que a gente precisa desacelerar. É como se fosse uma escola de samba, que ele tá lá ritmado e ele pega e recua para pegar força. Assim que eu acredito que a gente deva fazer, é assim que eu faço. Então, uma vez por ano, ou de 6 meses, a gente tem que fazer esse recuo. Se um bom líder começa liderando a si mesmo, tem líder, as pessoas falam da liderança de empresas, de família, primeiro o líder começa consigo mesmo, como eu me lidero, como eu lidero a minha vida. Então é assim que eu faço, uma introspecção e um recuo, para eu ver como que tá a minha vida. Se está ok, eu continuo fazendo o que eu estou fazendo. Se não está tão ok, eu começo a mudar umas rotas. Por isso que o livro são 12 passos para as pessoas irem mudando as rotas da sua vida, né?
Entendeu? Então eu acredito que a gente precisa fazer isso. Não, porque as pessoas estão fazendo assim, ó, 3, 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos as mesmas coisas, aí chega também, isso eu aprendi nas mentorias, que depois chega as pessoas com 50, 60 anos, elas param e observam, nossa, eu devia ter mudado, eu devia ter tomado outro rumo, outras rotas, devia ter feito mais ou menos, então elas não pararam, então por isso, da autoobservação da nossa vida e fazer esse recuo. Recuo difícil se as pessoas estão apagando o fogo a cada momento. Dentro dessas tuas perguntas ali para reflexão, você fala um pouco sobre o trabalho, sobre a correria, estar soterrada, e também fala sobre observar os sentimentos. Ou seja, eu esqueci de mim? Sim. É essa a sociedade de hoje? A gente está fora, tá todo mundo fora, correndo, e a gente esqueceu de olhar para si, né? E as pessoas, pasmem, elas têm medo de ficar só, de fazer essa introspecção, tanto é que elas não gostam de fazer esse momento de solitude, e quem está indo para esse momento de solitude, fazer essa introspecção, isso é muito válido, é muito importante. Só que tem tanto barulho que a gente não sabe fazer isso, então é uma dica minha, façam esse movimento. Então, uma vez na vida, uma vez por ano, a gente deve fazer, a gente deve isso a nós. O formato nenhum é errado, mas sim o momento de que a pessoa ache um espaço que seja dela para se observar, se sentir, para poder criar um novo espaço, uma nova vida. Exatamente isso. Só que não é para ir para melancolia, ou para tristeza, ou para autopunição, ou para o autojulgamento. Eu fiz... Não. E nem para o vitimismo, é para ir para o protagonismo. Não, peraí, deixa eu reavaliar minha vida, as rotas, deixa eu observar o que eu quero para mim, o que eu quero para mim daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Colocar novas metas. Só que daqui a 1 ano, 2, 3, rever isso, porque daqui a pouco aquilo não faz mais sentido na tua vida. Não, a gente muda, né? E tá tudo certo, porque nós não somos uma árvore, nós não somos ponto fixo. A gente está sempre fazendo a vida pedagógica, é o aprender todos os dias, né? E se autoconhecer é a palavra que a gente usa em todos os programas. E não se autocobrar. E tentar fazer com que as coisas ao nosso redor fluam na energia correta. É energia que a gente fala? Hertz? Frequência em tabela de David Hawkins, que é em hertz. A energia correta, digamos assim, é o amor. É o amor. 500 hertz, é o amor. A população mundial está vibrando em menos de 200 hertz, então como que as pessoas vão ter coisas saudáveis na sua vida? Como é que elas vão manifestar coisas boas na sua vida se estão vibrando numa frequência vibracional baixa? Só vai vir, o que está ruim só vai piorar. E mas o que está bom também só vai melhorar. Então, por isso, fazer isso, só que elevar o nível de consciência. E esse ano de 2025 pede muito isso. Por quê? Porque é um ano muito expansivo. Tudo vai ficar muito grande. Como vocês, estudiosos, sabem disso? Por que 2025? É através do estudo matemático. Desses realinhamentos de planetas. Isso, existe um estudo atrás disso. Que agora, 25 de janeiro, ali teve algo inédito. Exatamente. Então, o que acontece? Vai ficar tudo muito grande. E como nós somos o micro e o universo é o macro, então nós somos o universo autoconsciente. O Amit Goswami escreveu um livro, né, sobre isso, o universo autoconsciente. Então, por isso que a gente tem que entender isso. Então, se eu sou triste, melancólico, com medo, vou ficar mais triste, mais melancólico, mais com medo. E eu não estou falando isso para colocar pânico ou medo nas pessoas, e sim para colocar autorresponsabilidade. É um alerta. Um alerta. Quando a gente vai para a autorresponsabilidade, a gente começa a entender, nossa, que interessante, deixa eu dar jeito na vida, deixa eu fazer isso, porque senão vai ficar ruim, a minha vida vai ficar ruim. E ninguém pode fazer por nós o que só a gente pode fazer. Ninguém pode fazer a nossa parte, né? Temos que ser proativos com a nossa vida, né? Não tem como colar, isso aí não tem como colar. Exatamente. Mas também, se a gente tá nesse caminho, e se a gente tá vibrando no amor, e daí quando vem as adversidades, os conflitos da vida, a gente olha aquilo sem julgamento, e sim, a gente olha de uma maneira mais ampla, com várias perspectivas, com infinitas possibilidades. O universo são feitas de possibilidades. E probabilidades.
o universo é probabilístico. Então, o que acontece? Quando eu estou nesse caminho do autoconhecimento, através da expansão da consciência, então, vai aumentando as chances de 0 a 100% de eu ter uma vida cada vez mais plena. Então, tudo através da probabilidade. Qual é a chance, a probabilidade de eu ter isso? Então, a vida é feita a partir das possibilidades, mas com probabilidade. Se eu não estou fazendo movimentos internos e externos e ações, a probabilidade baixa desse tamanho aqui, né? Então, por isso, quando a gente começa a entender isso, a gente dá um boom na nossa vida, né? E segundo a escritora Aline Dalcin, tudo se conecta. E é a partir do processo de autocuidado, restauração, limpeza da mente, controle emocional e reequilíbrio que vamos encontrar o caminho ser para ter. Fica aí, porque do segundo bloco eu vou fazer muita pergunta. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, mas nunca se sente realmente completo? Eu também já passei por isso, até descobrir que a chave para uma vida plena não está no que temos, mas em quem somos. No meu livro, Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena, eu compartilho um caminho transformador. O livro já está disponível, adquira o seu e comece essa jornada comigo. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Último bloco do programa Saúde hoje com Aline Dalcin. A gente não quer ir embora porque além de cuidar do corpo, cuidar da mente com as nossas psicólogas, a gente está com uma mentora que fala sobre autoconhecimento para o mundo, não só para Passo Fundo região, mas levando a palavra para outros países. Vamos agradecer aos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Aline Dalcin, Oficina de Vacinas, Crianças e Adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. Bi Bardot e Mano Escobar. Aline Dalcin, a gente recém está neste quarto passo do Ser para Ter, que é uma caminhada. Agora a gente está observando, sentindo e criando. Já falamos em cocriação, já falamos em cuidar da saúde, sobre os relacionamentos saudáveis. Às vezes as pessoas dizem, mas o que está escrito ali, eu sei, eu entendo. Mas se as pessoas analisarem todos esses programas, além do que a gente imagina saber, a gente está buscando matematicamente melhorias no nosso desenvolvimento humano. Verdade ou mentira? Com certeza. As pessoas estão sempre procurando, acredito que o desenvolvimento pessoal, o profissional vem antes, e não. Primeiro o pessoal, e depois o pessoal vai trazer a alta performance profissional, né? Que a pessoa diz, eu vou crescer, eu vou prosperar, ela pensa só no dinheiro, mas para a gente crescer e prosperar, precisamos estar bem, que é o que estou aprendendo contigo, aprendendo com as amigas psicólogas a melhorar algumas coisas em mim, mas como é importante a física quântica, que agora eu vou ler, tá? Vocês me aguentem que os próximos programas eu vou começar a ler, eu tenho a minha mentora aqui do lado, antes eu só li o livro dela, agora a gente debate. Então, ó, podem escrever pro @Aline Dalcin que você responde, né? A pessoa vai ler o livro e vai respondendo sobre essas dúvidas. E nesse mundo da correria, que a gente esquece o que é importante na vida, como observar mesmo, como começar a fazer funcionar para eu chegar no Ser para Ter. Eu tô recém no quarto passo, tá, meu bem?
O quarto passo é sinta, observe e cria. Só que já estamos fazendo isso. Nós fazemos isso diariamente, porém de modo inconscientemente. E 95% de nós está no inconsciente. Só 5% está visível, está consciente. Então, o meu convite hoje aqui para vocês é observar e sentir o que vocês estão criando para a vida de vocês. Hoje, a partir de agora, observem. Hoje, façam essa introspecção. Esse é o meu convite. Se a sua vida não está tão legal, não está saudável, não está harmônica, então o que a gente faz? Vamos criar novas coisas. Vamos fazer essa ruptura do velho e ir para uma nova energia, para uma nova consciência. Através do sentir, criar, né, de novo, mas um novo. Quando a gente sabe de tudo isso, a gente começa a usar essas ferramentas a nosso favor. Essas ferramentas holísticas, física quântica, é para ser aplicado na nossa vida diariamente, todos os dias. Não é só quando eu quero manifestar algo, porque a gente está manifestando a nossa vida a todo instante, a todo momento. A gente está criando a nossa própria realidade. O físico Fred Alan Wolf, ele fala isso no documentário Quem Somos Nós, pesquise no Google. Nós criamos a nossa própria realidade. Um físico está falando isso, não é um holístico. Então, quando a gente começa a adentrar nesse mundo, a gente começa a aplicar na nossa vida diariamente todas essas ferramentas. Ferramentas necessárias a partir de que momento? Melhor seria que não fosse nas crises. As pessoas usam essas coisas quando estão com problemas, com adversidades, com conflitos. Mas podemos usar isso no nosso dia a dia. E as pessoas acreditam que elas precisam de ter uma vida boa para ser felizes, para ser alegres. Mas pasmem, para a gente ter uma vida boa, a gente precisa antes ser feliz, ser alegre. Aumentar o amor, diminuir o medo. Por isso que as pessoas não conseguem, porque elas estão fazendo ao contrário, igual o ser para ter. As pessoas, se elas querem ter algo, se elas querem manifestar algo na sua vida, primeiro elas têm que ser, e nunca ao contrário. Ainda mais uma sociedade hoje que virou uma sociedade de imitação. Não digo imitação somente de cópia, mas hoje a gente vê coisas sendo reproduzidas em 7 segundos, em 15 segundos nas redes sociais e vão inspirando uns aos outros e ao mesmo tempo não traz reflexão. Eu concordo com isso, porque as pessoas elas têm preguiça de criar e a gente está no passo criar, e daí vem a ansiedade, né? E daí o que acontece? Elas estão imitando. Então, o jeito que se veste, o jeito que falam, o jeito que pensam. Então, a maioria das pessoas não pensam por si, elas compram verdades de outras pessoas. Todo mundo tá influenciando alguma pessoa. Estamos sendo influenciados com narrativas todos os dias. Então, a gente tem que observar quem que está influenciando a nossa vida. Então, a gente tem que sair da alienação e ir para, nossa, deixa eu observar, deixa eu ver isso aqui. Não vou comprar tudo como absoluta verdade. Deixa eu estudar sobre isso. Por isso que tem as tuas mentorias para a gente ver o que é pra gente. Porque às vezes podemos estar na escuridão ou meio nebuloso o caminho. E a pessoa analisando de fora, como a gente fala, e também utilizando a física quântica, consegue que a gente busque um caminho mais assertivo? Um caminho mais assertivo e uma vida mais alegre, mais feliz, mais plena, mais gostosa. Porque o que acontece? As pessoas adoecem cada vez mais cedo porque as pessoas não estão cuidando da sua saúde mental. E como o nosso corpo é a partir dos nossos pensamentos, sentimentos, então a importância de cuidar dos nossos pensamentos. Isso eu aprendi com os filósofos do século XVIII. Você é o que você pensa. Então, eu comecei, nossa, que interessante. Não é só você é o que você come, né? Porque a gente só pensa no corpo. As pessoas são muito, nossa, tem que cuidar o que eu tô comendo, me alimentar, vou acordar às 5 horas da manhã, vou tomar suco verde, falar gratiluz e minha vida vai mudar. Não é assim. Não é assim, isso até porque não funciona pra todo mundo isso é misticismo, é muito além disso, né? É a saúde, cuide da saúde dos seus pensamentos, porque aqui nesse planeta é o único planeta que a gente pode usar o sentir. Então, a gente vai pensar e daí com o pensamento vai desencadear um sentimento, vai desencadear uma emoção e daí a gente vai, nosso corpo fisiologicamente, bioquimicamente vai
vai trazer essa química. Então, se tu tá uma pessoa zangada, brava, sempre reclamando, pessimista, todos os dias o teu corpo, fisiologicamente, quimicamente, né, emanando essa energia todos os dias, isso vai desencadear, tu vai colher isso mais cedo ou mais tarde. Pode demorar 5, 10, 15, 20 anos, mas aquilo vai vir. Então, nós somos o resultado do que nós pensamos. Por isso que tem muitos estudos científicos que mostram que o mau humor que as pessoas têm, às vezes, é doença, pois tem um hábito já de como fazer a vida andar daquele formato. As pessoas tá sempre em sofrimento, na verdade. Isso, exatamente. As pessoas tem pessoas que se acostumaram tanto a elevar o nível de cortisol que elas sentem sempre com o cérebro reptiliano, elas sentem sempre reagindo a tudo, elas sentem sempre assim, elas fazem conscientemente coisas para se atrasar, elas estão sempre em conflito consigo mesmo, com os outros, com tudo. Então elas se acostumaram àquela química como se fosse um vício, uma droga mesmo. Só que para sair disso tem que ter muita autorresponsabilidade, tem que mudar toda a tua vida, né? Tu vai ter que fazer essa desconstrução, essa ruptura que muitos não estão dispostos a fazer, né? Então, por isso que eu digo, física quântica, mecânica quântica é para todo mundo, mas nem todo mundo é para física quântica e mecânica quântica. Aline, é importante contar que antigamente, antes de tu começar, e quando tu começou os estudos, tu acordava de manhã e o que você fazia? Para a pessoa que está lá em casa agora, ouviu, assistiu o programa, sabe do que você está falando, mas ela quer colocar em prática. Isso. Ao acordar de manhã, antes de sair da cama, eu já começava a decretar e pensar e sentir que meu dia seria bom. Antes de sair da cama, antes de botar o pezinho fora da cama. Então, eu já decretava aquilo. Então, eu pensava assim, se eu sou manifestadora cada vez mais da minha própria realidade, deixa eu manifestar coisas saudáveis. E começava a selecionar muito assim, através da PNL, meus pensamentos, sentimentos. Então assim, se vem um pensamento ruim, eu já cancelo aquilo, eu já troco, eu já modifico, né? A gente tem muitos pensamentos diários, então o que acontece? Então a gente vai ficar mais auto-observador. Entendeu? Então daí eu começava a decretar já aquele dia, eu começava a também cuidar o que eu assistia na TV, nas redes sociais, os livros que eu lia, ficar seletivo e saturar o nosso inconsciente de tudo que nos eleva nosso espírito, alma, mente, corpo. Ser para ter na TV Passo Fundo agora é lei. Até o próximo programa. Muito obrigada, Aline. Eu que agradeço.